Este seminário é sobre atividade de água e as reações bioquímicas. Nós apresentamos anteriormente os fundamentos de atividade de água no controle microbiológico, e hoje nós conversaremos sobre a atividade de água e as reações bioquímicas. Este seminário está sendo apresentado pela Deca Device Latam, é a nossa empresa filial no Brasil, a empresa americana fabricante dos analisadores de atividade de água. Antes de iniciarmos a apresentação em si, nós vamos colocar duas perguntas para vocês. Nós queremos conhecer um pouco do seu trabalho, em que setor vocês trabalham. O Carlos vai postar as perguntas. Gostaria que vocês selecionassem um dos itens e nos enviassem através da tela para tudo. Gostaria de saber em qual segmento da indústria vocês trabalham. O pessoal que está nos assistindo, estamos recebendo a informação: 80% trabalha na indústria alimentícia, 7% cosmético e 13% em outro setor. E 79% das pessoas votaram. Ok. Vamos para a próxima pergunta. Na sua empresa, você trabalha em qual departamento? Nós estamos recebendo as informações. Meio equilibrado, 44% trabalho controle de qualidade, 39% na produção, no desenvolvimento de produto, 6% na produção, 16% outro, 90% votar. Ok, muito obrigada. Então, temos o pessoal do controle de qualidade e do desenvolvimento de produtos. Então, iniciando a nossa apresentação, nós vamos falar sobre a água. A Deca é especialista em água, e especialmente numa água que se encontra presente tanto nos cosméticos, alimentos, farmacêuticos, produtos plásticos, madeira, em todo tipo de produto. O que nós temos em comum entre eles, além dos polissacarídeos, dos carboidratos, das proteínas, das macromoléculas, nós temos a água. E é essa água que nós vamos apresentar hoje. Pensando em alimentos, porque se eu deixar o leite em pó aberto, ele começa a empedrar. Ou se eu deixar o meu pão em cima da mesa, com o tempo ele embolora. Do comprimido, porque se o comprimido ficar aberto, ele vai se tornar mais quebradiço. A maquiagem pode mofar com o tempo, e tem dia que o cabelo está mais arrumadinho, está mais lisinho, sem armar, e tem dia que o cabelo está enrolado e armado. Porque tudo tende a entrar em equilíbrio com a umidade relativa do ar. Se a umidade relativa do ar é mais alta do que o seu produto tende a ganhar a umidade. Ou, se o seu produto tem uma umidade mais alta que o ambiente, ele tende a perder água para o ambiente. Então, tudo vai entrar em equilíbrio.
E o que é esse equilíbrio? A velocidade deste equilíbrio vai depender do tamanho das suas partículas, ou seja, a área superficial. Quanto menor as minhas partículas, mais rapidamente entram em equilíbrio com a umidade relativa do ar. Vai depender da velocidade do ar, da temperatura e da pressão atmosférica. Ou seja, tudo vai entrar em equilíbrio, o tempo deste equilíbrio depende destes fatores. A água que entra em equilíbrio no seu produto com o ambiente não é a umidade, é a atividade de água. A atividade de água, por definição teórica, é o estado da energia da água em um sistema. É uma medida qualitativa, não depende da quantidade da sua amostra. Enquanto que a umidade é uma medida quantitativa de água presente em uma amostra. Isso vai servir para você calcular quanto de carboidrato, quanto de proteína, quanto de lipídio tem o seu produto em base seca ou em base úmida. São parâmetros, portanto, diferentes. Atividade de água e umidade. Definindo a atividade de água. Por definição, a atividade de água deriva de uma equação da termodinâmica do potencial químico. O que nos interessa é a fugacidade. Toda água tem uma fugacidade, por isso que ela tende a entrar em equilíbrio. Na equação termodinâmica do potencial químico, numa condição específica, numa condição padrão, nós vamos ter que o logaritmo neperiano da fugacidade da água no seu produto dividida pela fugacidade da água no estado padrão, ou seja, água pura, nós teremos a equação feita por Lewis e Randall, em 1961. Como vocês estão vendo, a atividade de água é um parâmetro novo, que passou a ser estudado a partir de 1960, diferente de viscosidade, espectrofotometria, que já era estudada em 1600, 1700. Então, a atividade de água é um parâmetro novo. Esse conceito foi descrito em 61. Ou seja, a partir da fugacidade, a fugacidade depende da pressão de vapor da água. Portanto, a atividade de água é igual à razão entre a pressão de vapor da água na sua amostra dividida pela pressão de vapor da água pura, ambas na mesma temperatura. A atividade de água é a umidade relativa de equilíbrio dividida por 100. Ou seja, se meu ambiente está com 75% de umidade relativa, ela está com 0,75% de atividade de água. Visto que a atividade de água é uma razão entre água pura e água da amostra, nós sempre teremos um valor abaixo de 1. Ou seja, a água pura é atividade de água igual a 1, sendo que todos os outros produtos terão atividade de água menor do que 1. Vou apresentar aqui, é um experimento clássico do Dr. Labuza. Muitos de vocês já devem ter visto este experimento, mas como ele é clássico e bem fácil de entender, eu coloquei novamente na apresentação. O experimento foi colocar dentro de um dessecador um biscoito do tipo cream cracker, e o dessecador tinha solução saturada de NaCl, fazendo com que este ambiente tivesse 75% de umidade relativa. Esse biscoito foi pesado e medido a umidade e a atividade de água no início, colocado dentro do dessecador e ele foi pesado até atingir um peso constante, ou seja, até ele entrar em equilíbrio com a umidade relativa do ar. A umidade inicial do biscoito era de 4%, após o equilíbrio ficou com 20%. A atividade de água inicial do biscoito 0,30%, atividade de água final 0,75%. Em um outro dessecador, o Dr. Labuza colocou NaCl, solução saturada de NaCl, formando o ambiente com 75% de umidade e uma fatia de queijo.
pesou, mediu a umidade inicial e a atividade de água inicial, esperou entrar em equilíbrio, foi se pesando o queijo até ele atingir o equilíbrio e no final mediu-se novamente a umidade e a atividade de água. Então, após o equilíbrio, o que aconteceu com este queijo? A umidade inicial era de 60%, a final ficou sendo de 30%. A atividade de água inicial de 0,90, a atividade de água final de 0,75. Se nós pegarmos o biscoito cream cracker e o queijo e colocarmos junto, depois deles passarem um tempo dentro do dessecador, entrar no equilíbrio e nós vamos colocar o biscoito e o queijo junto. Lembrando que a umidade final do cream cracker era 20% de umidade e a umidade final do queijo 30%. Se eu colocar o biscoito e o queijo junto, quem vai ceder água para quem? Cabe aqui pensar que, como o queijo tem uma umidade maior, ele vai ceder água para o biscoito e entrar em equilíbrio em umidade tipo 25%. Certo? Errado. Como ambos entraram em equilíbrio a 0,75 de atividade de água, ninguém vai ceder água para ninguém. A água da fugacidade, ou a pressão de vapor, que é a atividade de água, está em equilíbrio, em 0,75, 0,75. Portanto, ninguém vai ceder água para ninguém, por mais que a umidade do queijo seja maior do que a umidade do biscoito cream cracker. Este é o conceito de fugacidade de atividade de água. Vou fazer mais algumas perguntas para vocês sobre a medida de atividade de água no seu trabalho. Então, queremos conhecer o seu produto. Qual é o estado do produto que você trabalha? Gostaria de receber os votos de vocês. A grande maioria, 69%, trabalha com produtos sólidos, 18% líquido, 12% em pó e 6% semilíquido. Nós recebemos 74% do voto, pessoal. Ok, vamos para a próxima pergunta. Qual a faixa de atividade de água do seu produto? Nós estamos recebendo 40% é menor que 0,69, é um valor microbiológico no estado. Nós temos de 0,70 a 0,87, 23% pessoal, 18% de 0,88 a 0,94, 9% trabalha na faixa de atividade água bem alta, 14% na média atividade de água. Ok? Mais uma última pergunta do momento. Você utiliza a atividade de água para controle de qualidade microbiológica do seu produto?
aqui exatamente em cima, por ser em cima, por ser não. Obrigada, Carlos. Então vamos continuar. Hoje nós vamos ver a influência da atividade de água nas reações químicas. A água no produto, ele se comporta ou como um reagente e pode provocar hidrólise da sacarose, por exemplo, ou ele comporta como um solvente e faz a diluição, ou ele se comporta como um modificador da mobilidade dos reagentes, afetando a viscosidade, pode alterar a matriz de um sólido e formar pontes de hidrogênio ou complexo com alguns reagentes especiais. Então vamos ver como a água influencia a oxidação lipídica. Para ocorrer a oxidação de lipídios, é preciso ter oxigênio, a luz e a presença de água. Okay? A água é importante porque em produtos extremamente desidratados ou liofilizados, fica um vazio na matriz do produto em que o oxigênio pode entrar e causar a oxidação. Então, produtos com atividade de água extremamente baixa são mais propícios à oxidação. Enquanto que, se eu tenho uma presença pequena de água, por volta de 0,3, 0,4 de atividade de água, essa água ocupa uma monocamada dentro da sua matriz e previne com que o oxigênio consiga fazer a oxidação. Quando a atividade de água começa a aumentar, essa água passa a diluir, fazer o papel de solvente, começa a diluir alguns íons metálicos e catalisar a oxidação lipídica, ou seja, promover a oxidação. Então, atividades de água muito baixa ou atividades de água alta são propícias à oxidação de lipídios. A atividade de água de 0,2 a 0,4 é interessante para se prevenir a oxidação. Se você tem um produto cuja o lipídio fica na superfície, uma emulsão em que óleo-água, não, água-óleo, você tem lipídios de superfície, você vai ter uma oxidação mais rápida. Enquanto que, se você tiver os lipídios encapsulados, você consegue prevenir a oxidação dos lipídios. Alguns produtos das reações de Maillard, ou reação de escurecimento não enzimático, também auxiliam na prevenção da oxidação de lipídios. A degradação de nutrientes. No geral, conforme aumenta a atividade de água, aumenta a velocidade de degradação das vitaminas. Por exemplo, o Dr. Labuza fez um estudo com vitamina C, ácido ascórbico, em diferentes atividades de água. Na atividade de água mais baixa, 0,32, foi possível manter o ácido ascórbico por mais de 192 horas, ou seja, por vários dias. Enquanto que, numa atividade de água muito alta, de 0,84, a vitamina C começou a se degradar em menos de 24 horas. Talvez por isso nós não tenhamos vitamina C em líquidos, e sim, geralmente são em pós, comprimidos, porque a atividade de água influencia na sua degradação. Parece que vai haver um lançamento de vitamina C líquida, mas aí a vitamina C precisa estar encapsulada para que não ocorra essa degradação em alta velocidade. Este foi o estudo do Dr. Kirk. Ele fez, ele enlatou vitaminas A, B e C, enlatou para prevenir a presença de luz e também a mínima quantidade de oxigênio, para que só a atividade de água e a temperatura fossem os parâmetros que influenciassem na velocidade de reação. O que nós vimos foi que, conforme aumenta a atividade de água, aumenta a velocidade de reação das vitaminas. Assim como, aumentando a temperatura,
aumenta a velocidade de reação. O que chamou atenção neste estudo foi com a vitamina B. Apesar de que aumenta a atividade de água, aumenta a velocidade da reação, a velocidade de reação ou velocidade de degradação da vitamina B é bem inferior à vitamina A e à vitamina C. Ou seja, a vitamina B é mais estável a atividade de água, a temperatura, do que a vitamina A e a vitamina C. Reação de escurecimento não enzimática e reação de Maillard. Ou seja, se eu tenho um escurecimento tipo caramelização, açúcar, água, temperatura. Ou reação de Maillard, que eu tenho carbono, açúcar, nitrogênio, água e temperatura. O que vai acontecer? Se eu tenho uma atividade de água muito baixa, ela não ocorre. E se eu tenho uma atividade de água muito alta, também eu previno o escurecimento. Numa atividade de água ótima, entre 0,4 e 0,5, eu tenho um escurecimento desejado ou não desejado. Ou seja, eu gosto de dar um exemplo de, se eu for assar um frango, eu tenho toda proteína, carboidrato, temperatura, água, atividade de água baixa, eu tenho uma caramelização, um escurecimento. Agora, se eu colocar numa panela de pressão muita água e o frango, temperatura. Eu tenho todos os parâmetros, mas eu tenho muita água e não vai ocorrer a reação de escurecimento. O frango vai ficar branco. Então, atividade de água mais baixa, eu tenho o escurecimento, atividade de água mais alta, eu não tenho o escurecimento. É um problema grande para quem produz mel, a formação dos hidróxido metilfurfural de escurecimento, inclusive é um índice controlado pelo Ministério da Saúde. Atividade das enzimas. Assim como as vitaminas, conforme eu aumento a atividade de água, a atividade enzimática também aumenta. Por exemplo, nós temos um estudo feito com a lecitina, ela foi mantida a 0,35 de atividade de água, uma atividade de água bastante baixa, não havia crescimento microbiano, não havia ação das enzimas. Ao mudar a atividade de água para 0,70, ativou-se as enzimas e começou a hidrólise. Uma lecitina mantida já desde o início a 0,70 de atividade de água, a hidrólise já se inicia desde o início, não tendo essa fase de latência aqui, de atividade de água baixa. Ou seja, a água dissolve o substrato e faz com que a enzima possa atuar mais rapidamente, aumenta a mobilidade, ela funciona como um reagente e influencia na seletividade da reação, ou seja, passa a enzima atuar mais rapidamente. A estabilidade da enzima, a água pode influenciar na desnaturação, a hidrólise, a desaminação e a oxidação. Essa tabela foi tirada de uma literatura em que se estudou o limite de atividade de água na atividade enzimática. Por exemplo, grãos que têm as fitases a 23 graus Celsius, eles precisam de uma atividade de água muito alta para atuarem. Por isso, os grãos são mantidos mais secos, ou seja, numa atividade de água mais baixa, para que as enzimas não atuem. O que chamou a atenção nesse estudo foi a lipase. Esse estudo foi feito num sistema ideal, em que eles colocaram a lipase num óleo de oliva. E a lipase conseguiu atuar mesmo numa atividade de água bastante baixa, de 0,025, que é a atividade de água no óleo de oliva, muito baixa, a lipase já conseguiu atuar sobre o óleo. Sim?
O estudo foi feito de 5 a 40 graus Celsius. Ou seja, cada enzima tem uma atividade de água limite para atuar. Esse estudo também teve um estudo com óleo de girassol, em que a lipase atuava em 0,05, ou seja, a lipase consegue atuar numa atividade de água bastante baixa. Desnaturação de proteínas, gelatinização e retrogradação em função da atividade de água. Nós temos que, quanto maior a atividade de água, menor a temperatura para você poder desnaturar a proteína. Assim como a gelatinização e a retrogradação precisam de uma quantidade de água para conseguirem acontecer. A gelatinização ocorre com a presença de água e temperatura. Se eu tenho uma atividade de água muito baixa, eu preciso de uma temperatura mais alta para ocorrer. Todas elas dependem, então, quanto maior a atividade de água, menor a temperatura para ocorrer. Em relação ao sensorial, este é um estudo que o Dr. Labuza fez com os alunos dele em relação à crocância de alguns salgadinhos. Em atividade de água bastante baixa, todos eles deram nota alta para a crocância do salgadinho. Quando a atividade de água passou de 0,4 para 0,5, 0,6, a nota da crocância já começou a cair, ou seja, o produto perde a crocância. Portanto, a textura do alimento, ou a textura do seu produto, está extremamente vinculada com a atividade de água do produto. A atividade de água baixa, eu tenho uma textura mais seca, mais dura, e a atividade de água alta, eu já tenho um produto mais viscoso, mais úmido, mais pegajoso. A influência da atividade de água em pós. Quem trabalha com pó, tem algum pessoal nosso que está assistindo o seminário e trabalha com pó, pense que a fluidez do pó depende muito de se estabelecer qual a atividade de água crítica deste pó. A partir do momento em que se atinge a atividade de água crítica, o pó, uma partícula começa a se juntar à outra e vai formar um empedramento e você já não tem mais a fluidez e tem todos os problemas de se juntarem, de formar aquele buraco de rato na hora que você vai retirar o seu cílio. Então, para quem trabalha com pó, o ponto principal é determinar qual é a atividade de água crítica e manter o seu produto abaixo dessa atividade de água crítica, através da utilização de embalagem de alta barreira à umidade, o armazenamento em baixas temperaturas, utilizar sachês dessecantes ou a adição de agente anti-umectante. A atividade de água também serve para você determinar a vida de prateleira do seu produto. Quanto mais alta a atividade de água, mais rápida a velocidade de reação ou de degradação ocorre e mais curta é a vida de prateleira do seu produto. A maioria dos produtos secos, um aumento de 0,1 em atividade de água diminui a vida de prateleira em cerca de 2 a 3 vezes. Portanto, manter a atividade de água mais baixa ajuda a prolongar a vida de prateleira do seu produto. Aqui eu tenho um controle de qualidade da atividade de água. Como você pode controlar a atividade de água? Através da desidratação do seu produto, colocar filmes comestíveis ou filmes de barreira, adicionar sais, açúcares, anti-umectantes ou plastificantes. Coloquei aqui um sorvete, porque às vezes você não consegue baixar a atividade de água do seu produto. E se você está fabricando, por exemplo, um produto como sorvete, em que você quer que a casquinha dele tenha uma atividade de água muito baixa e permaneça crocante. E o sorvete, o creme em si, tem uma atividade de água mais baixa, é macio e tem que ser dessa forma. Como colocar junto?
um creme com alta atividade de água a um biscoito, ou seja, a um cone de sorvete com atividade de água muito baixa e fazer com que a água desse creme não migre para a casca e torne essa casca xoxa, murcha. Qual é a solução? Como eu vou fazer, vou impedir que essa água migre? Porque tudo tende a entrar em equilíbrio. A atividade de água maior vai migrar para a atividade de água menor. O que acontece com esses cones de sorvete são, não sei se dá para enxergar, mas existe uma barreira de chocolate. O chocolate é hidrofóbico, então essa casquinha ela é revestida com uma camada de chocolate, fazendo com que a água do creme, do sorvete, não migre para a casquinha do sorvete, mantendo esse cone crocante. O chocolate é hidrofóbico e vai manter por um tempo essa água longe do corpo. Ok? Uma última pergunta para vocês. Nós gostaríamos de saber qual o modelo do equipamento que vocês possuem para medir a atividade de água. A maioria do pessoal possui um Light Pocket, que são os equipamentos portáteis. Tem séries 4, 6% tem séries 3 ou CX2. 20% tem outros. Ok. Muito obrigada. Então, vamos lá. A instrumentação que nós fabricamos. Este é o analisador de atividade de água portátil, o Pocket. Este e o equipamento, o Aqualab Light, é o que o pessoal mais possui. Ele tem 0,02 de exatidão, é prático para ser utilizado em inspeções para você poder carregar, parece um celular, certo? Este é o nosso equipamento, eu vou apresentar para vocês, o analisador de atividade de água por ponto de orvalho, é o Aqualab Series 4, este é um lançamento deste ano, o Aqualab Pré, ele tem uma versão por capacitância e por ponto de orvalho, ele vem em substituição ao analisador de atividade de água Aqualab Light. Este equipamento é um analisador de propriedades térmicas para você saber a condutividade térmica, difusividade térmica, resistividade térmica do seu produto. Quanto tempo eu vou demorar para assar, quanto tempo para congelar, qual a influência da temperatura sobre o meu produto. E este é o VSA, é um gerador de isotermo, para se traçar as curvas de isotermas do seu produto, determinar qual é a atividade de água crítica, como o produto vai se comportar com a absorção e a desorção de água. Então, hoje, nós estamos apresentando o analisador de atividade de água Aqualab Series 4T Duo. Este equipamento, ele, através de uma curva de isoterma que é inserida nele, pode-se medir a atividade de água e correlacionar com o valor de umidade do seu produto. Ou seja, em menos de 5 minutos você tem o valor de atividade de água e umidade do seu produto. É um lançamento do ano passado, da Decagon. Nós temos colocado no mercado, ele é muito prático para o pessoal que faz controle de qualidade e liberação de lote
Ok? Essa foi a nossa apresentação de hoje, atividade de água e as reações bioquímicas. Nós vamos responder agora as perguntas. Muito obrigado, Tânia, pela apresentação. Nós temos aqui algumas perguntas e eu imagino que outros participantes também tenham perguntas a fazer. Fique à vontade de enviar, sempre usando a interface do GoToMeeting. Você vai ver um campo onde você pode enviar mensagens. Então vamos iniciar pelas perguntas, as primeiras perguntas enviadas. Tânia, quanto tempo leva para se fazer uma leitura de atividade de água?